Eu tive uma infância um tanto conturbada por conta de brigas entre os meus pais e também a relação da minha mãe com meu avô não era uma das melhores. Então eu cresci naquele ambiente um tanto de briga constante, aquele clima tenso, vamos dizer assim. Então isso começou a me afastar das pessoas. Também tinha situações de eu ser ridicularizada na frente da sala toda. Isso foi aumentando ainda mais a minha timidez, porque eu me tornei muito tímida. E ainda mais aquele pensamento que começou a vir de que eu não era boa em nada, que eu nunca ia ser boa em alguma coisa, que eu não merecia nada, que eu nunca ia ser feliz. Nesse meio tempo eu ganhei um computador, então passei a ter acesso à internet. Claro que a princípio era para eu estudar, fazer pesquisa de escola e tudo mais, só que isso se tornou um caminho ruim, que foi quando eu conheci a pornografia. Dos 10 para 11 anos de idade eu conheci a pornografia. A minha mente mudou completamente com as pessoas, então eu não via as pessoas mais com bons olhos de uma criança. Eu já tinha uma certa maldade, vamos dizer assim, né? Uma malícia. E comigo mesmo também. Se eu já achava que eu não tinha valor por conta do bullying, de toda aquela situação, então ali aumentou. Eu não queria ter vindo pra São Paulo, mas eu era apenas uma criança. O que eu podia fazer? Apenas obedecer aos meus pais. Só que quando eu vim pra cá, eu me deparei com pessoas diferentes, digamos que uma sociedade totalmente diferente do que eu tava acostumada. Por volta dos 12 para 13 anos de idade, eu já tinha complexo de inferioridade, o vício na pornografia e a depressão. Então, na minha cabeça, eu não ia chegar aos 15 anos de idade. Então, a gente passou por bastante dificuldades financeiras, ao ponto de não ter comida em casa. Então, isso tudo mexeu muito comigo. Foi aumentando ainda mais. Se eu já tinha eu tinha uma sede por algo que eu não sabia. Então, aquilo ali aumentou cada vez mais. Porque as meninas que eu convivia não pareciam ter a idade que eu tinha. Então, eu percebi que era pelas roupas, pela forma de se maquiar ou algo do tipo. Então, foi o que eu comecei a fazer. Só que nesse meio tempo, Deus trabalha por encontros. E ele colocou uma jovem no meu caminho, que ela estava retornando para a igreja. Ela tinha passado um tempo afastada e ela estava retornando. E ela me convidou para vir com ela. Então, numa quarta-feira foi quando eu cheguei aqui no templo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no templo, assim que eu cheguei na esplanada, que eu olhei, falei, gente, eu passei aqui, como eu falei, eu já tinha mais ou menos um ano que eu morava aqui em São Paulo. E a gente tava sempre passando por aqui. Com os meus pais, eu tava sempre passando pela frente do templo. Só que eu não enxergava o templo. Então, pela primeira vez, eu vi o templo e falei, esse lugar tá aqui esse tempo todo e eu não sabia. Só que eu fiquei naquela. Durante mais ou menos um ano e meio, eu fiquei frequentando o templo. Então, reunião de quarta-feira, de domingo, de sexta-feira, quinta-feira eu vinha. Até mesmo na segunda. Eu vinha praticamente a semana toda para as reuniões, mas eu não tomava uma decisão. E começou a ser falado muito sobre isso, sobre a questão de tomar uma decisão. Que para que a minha vida mudasse, era necessário tomar uma decisão. E eu comecei a pensar muito nisso, isso começou a me chamar muita atenção. Foi ali que eu comecei a despertar. E foi ali que eu comecei a pesar. O que eu tenho para perder? Porque é sempre falado muito sobre a gente se entregar. Só que eu falava assim, eu não tenho nada. Se eu me entregar, eu vou estar perdendo o quê? A depressão? Esse medo do amanhã? Essa vontade intensa que eu tinha de morrer? Então eu fui lá, me batizei de verdade, porque da última vez eu só tinha tomado um banho. E ali começou a minha caminhada. Comecei a buscar o Espírito Santo com toda a força, porque eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia ter prazo de validade. E isso era algo que me trouxe muito temor. Eu falei assim, eu não quero ter um prazo de validade. E eu decidi me entregar por completo, aproveitar as oportunidades que eu estava tendo de estar aqui no templo e do cuidado que eu tinha. Então, os obreiros, os pastores do templo cuidaram extremamente de mim. Tinha um carinho muito grande. Eu me lembro de uma situação específica que uma obreira aqui do templo, ela virou para mim e falou assim, você é preciosa. E eu falei assim, eu não achava preciosa, eu me achava qualquer coisa de ruim menos preciosa. Até que, numa reunião de sábado com o Bispo Macedo, no Godlywood, eu lembro que o templo estava muito cheio, então com certeza tinha mais de 10 mil mulheres aqui dentro. Mas não tinha mais ninguém além de eu, Deus e o Bispo. E ali foi no momento que, literalmente, eu entendi uma questão que eu tinha. Eu tinha um ponto de interrogação muito grande dentro de mim. Pra que eu existo? Pra que eu nasci? Naquele dia eu entendi por que eu tinha nascido. Por que eu era especial. Eu nunca tinha vivido nada daquilo. Eu era tão negada, tão rejeitada pelas pessoas, que naquele dia eu me senti não só abraçada por Deus, mas por esse lugar que Ele decidiu habitar. Poderia ser qualquer pessoa,
eu me achava tão pequenininha. E às vezes eu falava assim, Senhor, por que eu e não outras das meninas que andavam comigo? E foi ali que tudo mudou. Eu nunca mais, literalmente, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu me tornei uma única pessoa, porque eu me tornei uma com Deus. E foi aqui que eu encontrei tudo. Foi nesse lugar que é tão grandioso, é tão lindo, e não é só beleza física. É tudo que ele representa. E já que a gente tá nessa semana tão especial, que é o aniversário do templo, que eu acho que na verdade é mais do que um aniversário, é um presente que a gente ganhou. Então, eu convido a todo mundo, a todas as Rafaelas que tem depressão, que pensa em morrer, que aqui ela não vai precisar agradar ninguém. A única pessoa, o único ser que vai precisar ser agradado é Deus. E que ele vai dar tudo pra ela. Aqui no templo ela vai encontrar tudo que ela sempre procurou. Porque foi aqui que eu encontrei tudo que eu sempre procurei. Essa pessoa que tá me assistindo agora, ela pode vir que ela não vai ser julgada, que ninguém vai olhar pra ela de forma feia ou preconceito. Muitas vezes as pessoas acham que vão passar por situações de preconceito, não vai. Aqui literalmente é a casa de oração pra todos os povos.